Oi, pessoal! Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as bactérias, aula 9 e 10 da apostila, setor A, capa 2. Bom, vamos lá. Quando a gente fala em bactérias, é natural ter uma visão negativa, já que bactérias causam aí várias doenças, né? Por exemplo, pneumonia, botulismo, sífilis, tétano, enfim, várias doenças. Mas na verdade, a gente tem que ter um olhar também significativo e benéfico para as bactérias, porque a gente poderia dizer que mais de 90% das bactérias trazem muito mais benefícios do que malefícios para os seres vivos. E também pensando na parte assim econômica, né? Por exemplo, as indústrias de fermentação, produção de queijos, coalhadas e iogurtes são a partir do processo de fermentação que as bactérias fazem, né? A gente vai falar um pouquinho mais pra frente sobre a importância e isso vai ficar assim mais claro. Pra gente começar, vamos falar um pouquinho sobre as características das bactérias e a sua classificação. Bom, o reino das bactérias é o reino Monera, vocês já sabem disso. E o domínio nós temos dois, né? Na verdade, nós temos três domínios, que é o domínio eucária, que vai entrar todos os eucariontes. Entra lá reino plantae, animalia, protista, fungi. Só vai ficar de fora o monera, né, das bactérias. E nós temos os outros dois domínios que as bactérias vão se encaixar ali, que são as bactérias e as árqueas. As bactérias, né, o domínio bactérias compreende aí a maior parte das bactérias. Já as árqueas são aquelas bactérias que vivem em lugares, ambientes desfavoráveis ou com altíssimas temperaturas ou até mesmo baixas temperaturas. As características das bactérias são seres procariontes, ou seja, elas têm o seu material genético desorganizado, né? Não tem um envoltório nuclear para compactar e organizar o material genético. São unicelulares, apresentam apenas uma única célula. Podem viver em colônias, né, juntas. Tem bactérias autótrofas e heterótrofas, a gente vai falar sobre a nutrição mais para frente. E sobre a respiração também, que nós podemos encontrar bactérias aeróbicas ou anaeróbicas. São as características principais. Olhando aqui, a gente tem uma representação, um desenho, ilustrando a bactéria, né? Então, é um ser unicelular, apresenta uma única célula, e aqui a gente está delimitando as regiões e as estruturas. A bolinha azul, ribossomo, que nada mais é uma organela presente nas bactérias para a produção e síntese de proteínas, né? Síntese de proteínas, na verdade. O material genético, no caso, é o DNA, que é a representação em laranja. O hialoplasma, né? Que é aqui como se fosse o citoplasma, é o fluido que tem no interior da célula da bactéria. O flagelo, que é esse rabinho aqui no final que serve para a locomoção da bactéria. E nós vamos ter três, assim, películas ou capas, posso dizer. A mais interna, a mais interna é a rosinha, que é a membrana plasmática. A membrana plasmática é uma película, né, que envolve, protege a célula da bactéria e ela é permeável, permite com que entre e saia ali substâncias, compostos, fluidos e afins. Então, ela não é impeditiva, né? Ela não é impermeável, ela é permeável, ela permite com que entre e saia substâncias dali, realizando diversas funções. Aqui, o de azul, nós temos a parede celular, que é uma estrutura proteica muito mais rígida e firme, né? Que permite aí maior resistência para a bactéria. E por fim, a gente tem a cápsula, que está em preto. Essa cápsula, ela traz maior resistência ainda, e não são todas as bactérias que apresentam essa cápsula. Um exemplo de bactéria que apresenta essa cápsula é a bactéria que causa a tuberculose, tá? E as bactérias que têm essa cápsula, elas são muito mais resistentes aos antibióticos. Aqui
em amarelo, a gente tem o plasmídio, que é como se fosse um pedaço do DNA, tá? Ele serve para trocar com outras bactérias também. E esse pedaço de DNA, ele apresenta genes resistentes a antibióticos e pode tornar a bactéria mais resistente, né? Nesse caso. Então, a gente tem esse pedacinho aqui que é o plasmídio e ele pode ser trocado com outras bactérias. Bom, vamos aqui agora. A nutrição. Então, como a gente falou ali nas características, as bactérias elas podem ser tanto autótrofas quanto ou, né, heterótrofas. Exemplos de bactérias autótrofas, né? São bactérias que fazem fotossíntese ou quimiossíntese, né? Como, por exemplo, as cianobactérias. Quando a gente for falar de algas, na aula 11 e 12 eu acredito que a gente vai falar de algas e fungos, a gente vai citar isso novamente. Já as bactérias heterótrofas são aquelas que não produzem o seu próprio alimento, né? A maioria das bactérias são heterótrofas. Então, como por exemplo, a gente tem as saprófitas, que são bactérias que vão conseguir obter o alimento a partir da decomposição, tá? Decomposição do solo. As bactérias parasitas, que vão parasitar no hospedeiro e retirar dali o alimento. E as bactérias que fazem o mutualismo. Um exemplo é a bactéria que vive no intestino dos ruminantes e que dali extrai um alimento, mas ao mesmo tempo está ajudando os ruminantes na digestão. Então, há uma relação harmônica de troca de benefícios. Então, as saprófitas são as bactérias que ficam ali no solo e fazem a decomposição da matéria orgânica e conseguem obter energia a partir desse processo, tá? Então, a maior parte das bactérias são heterótrofas. A gente tem uma pequena quantidade apenas que são as autótrofas, que fazem parte do fitoplâncton, que conseguem, a partir da luz ou de elementos químicos, produzir ATP, que é energia, e produzir o seu próprio alimento. Respiração. A gente tem 3 tipos, né? As bactérias que conseguem fazer respiração aeróbica, anaeróbica e facultativa. Aeróbica, né? Quando a gente pensa em aeróbica, até mesmo em exercício, é que faz o uso de oxigênio. Então, essas são as bactérias que precisam do oxigênio para poder quebrar a glicose, né? Faz lá o processo de respiração celular que vocês já aprenderam para produzir ATP. Então, elas precisam do oxigênio, não vai conseguir fazer sem. As anaeróbicas são as bactérias que conseguem produzir energia sem o oxigênio, tá? Então, elas vão fazer através da fermentação, que a gente já estudou também. Lembra lá que as bactérias, elas liberam ácido lático a partir da quebra da glicose sem o uso de oxigênio, né? E no final produz ATP também. E nós temos as bactérias facultativas, que são as bactérias que conseguem fazer as duas situações, né? Dos 2 modos. Se tem oxigênio, ela vai lá e faz respiração celular. Se ela tá em um ambiente sem oxigênio, ela consegue fazer fermentação, tá? Então, a gente tem esses 3 tipos. Então, falamos da nutrição e um pouquinho da respiração. A reprodução. A reprodução das bactérias... eu tinha que riscar ali. Por quê? Porque não tem sexuada, tá? É só assexuada. Quando eu enviar o slide para vocês, eu risco essa palavra. A reprodução, a gente só tem a assexuada, né? O A na frente significa negação. Então, não sexuado, ou seja, não há troca de material genético. Então, um exemplo clássico é a bipartição, tá? Ou vocês podem ver como cisparidade ou divisão binária. Tanto faz, os 3 nomes significam a mesma coisa. É quando as bactérias, vamos pensar aqui que a primeira imagem do topo é uma bactéria, né? Toda bactéria é unicelular. O círculo dentro dela significa o material genético, DNA. E essa bactéria, para ela poder fazer a reprodução, ou seja, produzir outra bactéria, ela vai primeiro duplicar o material genético. Então, vocês estão vendo aí que ela aumenta um pouquinho o tamanho, duplica o material genético e ela vai fazer um processo de mitose, separando, né? Formando 2 novas células, cada uma com material genético idêntico.
Então, a gente aqui não tem variação genética, né? Não tem variabilidade genética, continua aí o mesmo material genético. Então, essas bactérias que fazem esse processo, né? Elas são facilmente atacadas por um antibiótico, porque elas não têm variabilidade genética. Então, se o antibiótico atingir uma, vai atingir todas, porque todas são iguais, tá? Então, é uma representação de uma reprodução assexuada, não teve troca de material genético, mas eu formei 2 novas bactérias a partir do processo de divisão celular. Esporulação. A esporulação é um processo que a bactéria ela vai formar um esporo. O esporo ele é uma estrutura que é envolvido por uma cápsula resistente e esse processo ele acontece geralmente quando as bactérias elas estão em lugares desfavoráveis, né? Um exemplo é o tétano, a doença tétano, a bactéria que causa o tétano e botulismo, elas conseguem fazer esse processo de esporulação. Então, o que acontece? A gente tem aqui uma condição desfavorável, vamos pensar aí que um ambiente está desfavorável para essa bactéria sobreviver, e aí ela começa a formar um esporo, que é essa bolinha roxa mais escura, né, dentro da própria bactéria. E esse esporo, o que acontece? Ele tem um material genético lá dentro e ele consegue sobreviver por mais tempo, tá? Formando esse esporo ele sai da célula mãe da bactéria, consegue, vagar, ficar latente por muito tempo e depois, quando ele encontra um ambiente favorável, ele se desenvolve na bactéria de novo e pode reproduzir da mesma maneira por reprodução assexuada de novo, que é por bipartição, tá? A conjugação é um tipo de recombinação genética. A gente não pode falar que é reprodução sexuada. Eu escrevi errado ali no slide, tá? Quando eu enviar para vocês vai estar riscado o nome. Eu confundi na hora de escrever. O que acontece? Aqui eu tenho 2 bactérias, tá? Uma em cima e uma embaixo. A gente vai chamar de bactéria receptora, que vai receber o material genético, e a bactéria doadora. Então, vamos pensar que a bactéria de cima, tá? Onde tá escrito ali plasmídio, tá indicando plasmídio, que é aquele pedacinho do DNA que contém genes diferenciados, e o DNA circular aqui dentro da bactéria. A gente vai precisar de 2 bactérias para isso, porque se a gente vai fazer uma recombinação genética, a gente vai misturar material genético. E a bactéria de cima é a doadora e a de baixo é a receptora. Elas vão fazer uma ponte citoplasmática, então, ou seja, o citoplasma ele faz uma ponte e consegue aí fazer a transferência de material genético da bactéria doadora para a bactéria receptora. Percebam que o plasmídio está indo para a bactéria de baixo, para a bactéria receptora, e aí eu divido, né, formando 2 novas bactérias, e elas têm aí variação genética, ou seja, a bactéria de baixo, ela recebe o material genético da bactéria de cima do plasmídio, né, e incorpora no próprio DNA dela. Então, a gente teve uma recombinação genética. Mas isso não é um tipo de reprodução, tá? Por quê? Porque para formar aqui 2 novas bactérias, fez o processo de bipartição, elas se dividiram, tudo bem? Bom, formas. A gente pode ter, encontrar as bactérias de diversos formatos. Por exemplo, o coco, que é essa aqui, uma bolinha, tá? A pneumonia, a bactéria que causa pneumonia, ela tem esse formato. Bacilo, vocês estão acostumados aí a ver do lactobacillus, né? Do Yakult. Também, mais uma doença que é causada por uma bactéria desse estilo é a tuberculose. Espirilo, parece um espiral, talvez, né? A sífilis, tá? É uma doença que é causada por uma bactéria desse formato. Vibrião, parece uma vírgula. Nós temos a cólera como exemplo. Temos o diplococos, que é quando 2 bactérias estão juntas, né? Do tipo coco. E nós temos diplobacilos, mas tem outros modelos, tá? Mas esses são os principais. Modelos que eu digo formato, né? Mas todas sempre procarionte, unicelular, todas aquelas lá
características que a gente viu. Bom, quando a gente fala da importância, né? A importância das bactérias. Como eu disse para vocês, as bactérias elas trazem muito mais assim potencial benéfico do que de malefício se a gente for pensar nas doenças. Sim, as doenças é o ponto negativo, mas pensando nos grandes benefícios que as bactérias podem nos trazer, são muito maiores. Então, na própria saúde pública, né, a gente tem as bactérias atuando, como por exemplo, tem antibióticos que são produzidos para poder combater essas bactérias. Na estética, o Botox, né, que é utilizado aí para tirar linhas de expressões por um tempo, né, não é para sempre. Rugas, enfim, principalmente no rosto. É usado a partir da liberação de uma substância de bactérias que paralisam ali a parte muscular, né? As microbiotas, que são bactérias que vivem ali no intestino dos ruminantes, como por exemplo da vaca, né? Que as bactérias conseguem fazer lá, ajudam no processo digestivo, ficam ali fazendo mutualismo, e as nossas próprias bactérias que tem na nossa flora intestinal, que produzem vitaminas para o nosso próprio corpo e até mesmo impede outras bactérias entrar no nosso corpo, tá? Fertilização do solo, as bactérias também participam do processo de decomposição. Nós temos as bactérias que se fixam na raiz de plantas leguminosas para poder absorver nitrogênio, para produzir aminoácidos, para fertilizar outras plantas, né? Então, as bactérias do gênero Rhizobium, que são as bactérias que se fixam na raiz dessas plantas, elas têm uma grande importância na fertilização dos vegetais. Associação com outros seres vivos é o que a gente comentou, né? No caso do mutualismo. Biorremediação, né? É uma técnica usada para poder degradar o petróleo derramado no mar, né? Que a gente tem algumas bactérias capazes de conseguir fazer a degradação desse hidrocarboneto. E a indústria de fermentação, que é o caso das bactérias que fazem processo de fermentação, produzindo ácido lático, e aí a gente consegue, a partir do leite, né, usando o ácido lático, formar derivados como queijo, coalhadas, iogurte, enfim. E também nós temos um exemplo que é o ácido acético, que é o vinagre, que também é produzido a partir das bactérias. Então, as bactérias têm muita coisa boa também, tá? Na próxima aula a gente vai falar um pouco sobre as doenças. Até a próxima, gente.